Dito isso, meus irmãos, vamos discorrer um pouquinho sobre qual foi a motivação de Dort. Por que Dort aconteceu? Ora, Dort aconteceu por conta dessa turminha que está aí denominada de os remonstrantes. Tá? Remonstrante, nós vamos ver daqui a pouco, é sinônimo de arminiano. Os dois termos são utilizados indistintamente. Essa turminha, os remonstrantes ou os arminianos, que vai provocar, vai causar de alguma maneira a convocação do sínodo de Dort, declarou uma controvérsia. Tecnicamente, essa controvérsia, arminianismo versus calvinismo, tá? Esse conflito enorme que resultou no sínodo de Dort, é chamada de controvérsia quinquarticular. Tá? É um nome que não é muito comum, tá? É para a gente dizer em ocasiões especiais como a de hoje, tá certo? Então, controvérsia quinquarticular é o termo empregado para se denominar um conflito deflagrado pelos arminianos, porque eles elaboraram um documento com 5 tópicos, denominado de remonstrâncias. Daí esse termo, tá certo? A controvérsia quinquarticular, ela vai evoluindo naturalmente, que de forma embrionária ela surge com Armínio, e ela vai ganhar força com os seus herdeiros, com aqueles que continuarão o seu pensamento, e vai resultar naturalmente um conflito envolvendo toda a igreja nos Países Baixos. Então, irmãos, pensando nessa realidade toda, tá? Dessa controvérsia arminiana, ela foi possível porque existiu um indivíduo chamado Jacó Armínio, não é verdade? Tá? Esse cidadão, este personagem, terminou contribuindo para toda essa situação, quando todo aquele conflito, mediante os seus escritos, os seus ensinos, o seu pensamento. Agora, Armínio, ele não esteve sozinho. Armínio foi, diríamos assim, a ponta do iceberg, tá? De uma ideologia religiosa que tem suas origens lá no 4º século da era cristã. Então, quem quiser conhecer o pensamento de Armínio, vai ter que fazer uma viagem na história da igreja lá para os primórdios, para o 4º século da era cristã, tá? E examinar os precursores de Armínio. E aí, meus irmãos, nós deveríamos falar em 2 categorias de precursores de Armínio. Tá? Os precursores remotos, aqueles que estão mais distantes, e os precursores imediatos de Armínio. Armínio, ele bebeu, tá? Nessas fontes deixadas por muita gente antes dele. E como nós, na noite de hoje, de forma muito breve, como nós poderíamos resumir o pensamento de todos os precursores de Armínio? Muito simples, muito simples. Tá? Antes de qualquer coisa, nós deveríamos sair daqui na noite de hoje lembrando do seguinte: os precursores de Armínio, eles desenvolveram uma chamada teologia do mérito. Tá certo? Vamos lembrar disso. O que significa mérito? Hoje está se falando muito em meritocracia, não é assim ou não? Está falando muito disso. E o que quer dizer essa palavrinha, meritocracia? Significa fazer por onde? Não é assim? Tá? Em um português bem fácil da gente entender, significa fazer por onde? Significa boas, em outros termos, boas obras. Tá? Então, todos os precursores de Armínio, tanto os remotos como os imediatos, eles têm esse compromisso. Começando por Pelágio, esse cidadão
que viveu no início, até o início do quarto século, ele foi contemporâneo de Agostinho, tá bem? E tudo isso que está aí a respeito de Pelágio, os irmãos não se perturbem não, tá bom? Isso é para seminarista. Então, todo o pensamento de Pelágio, nós podemos resumir da seguinte maneira. Pelágio entendia que o homem nasce bom. Olha lá, tá certo? O homem nasce bem, não há nada de errado com o homem. O problema encontra-se no meio, onde ele está inserido, tá certo? Mas o homem tem todas as suas potencialidades da alma preservadas. A sua faculdade intelectiva, cognitiva, sensitiva, nada de errado com o homem. Em sendo assim, não há necessidade de batismo infantil. Para quê? Não se precisa disso. Em suma, para Pelágio, no processo da salvação, é o homem quem toma todas as decisões. Ele tem plenas condições para se posicionar pelo sim ou pelo não no que diz respeito à obra da salvação. Depois dele veio um cidadão chamado João Cassiano. João Cassiano está um pouquinho depois, sobreviveu a Pelágio, e João Cassiano disse: não, o que Pelágio disse é um exagero, não é bem assim. O homem, a bem da verdade, dirá João Cassiano, ele está enfermo, ele está doente. É mais ou menos como aquele hino que está lá no nosso cenário, tá certo? Que precisa ser corrigido, que está lá, não é? O pecador enfermo, quase moribundo, tá? Então ele está enfermo. Se ele está enfermo, o que tem que acontecer? Ele estende a mão para Deus e Deus estende a mão para ele, tá? Tem até um cântico aí que é entoado, não é? Segura na mão de Deus e vai. É o pensamento de João Cassiano. O pensamento de João Cassiano é denominado de semi-pelagianismo, tá certo? Semi-pelagianismo, tá? O que é que João Cassiano ensina? Também ensina uma teologia do mérito, todos eles, tá? Tomás de Aquino é o grande teólogo da Idade Média, não é? A maior expressão teológica da Idade Média, viveu no século XIII, e Tomás de Aquino, ele entende o seguinte, não é? Fé não é nada, fé não é dom de Deus. A fé para Tomás de Aquino, ela é inerente ao ser humano. Em decorrência do pecado, ele admite naturalmente o pecado original. Em decorrência do pecado, esta fé está aí, né, maculada, o que ele chamou de fides informes. Essa fides informes está ali, que precisa ser trabalhada, melhorada, associada à graça sacramental. E aí, reverendo Rogério, talvez devêssemos dizer não apenas graça batismal, mas graça sacramental, Por isso a teologia dos sete sacramentos, né? Que é extremamente necessário. Então essa fides informes associada à graça sacramental mais a prática das boas obras vai resolver o problema. É o que ele chamou de fides formata caritate, tá certo? Fé que se forma, que se desenvolve, não é? A partir da prática das boas obras. O que é isso? Teologia do mérito, tá certo? Aí nós chegamos aos precursores imediatos de Arminio. Embora a gente reconheça a contribuição de Erasmo por conta do seu Novo Testamento grego, né? Mas Erasmo é humanista, humanista bíblico, é verdade. Então, para Erasmo ele vai enaltecer as potencialidades do ser humano. Basta que a gente lembre da polêmica de Erasmo com Lutero, né? Ele vai escrever pelo livre-arbítrio, a respeito do livre-arbítrio,
e Lutero vai refutá-lo escrevendo De Servo Arbitrio, ou seja, escravo, né? Escravo da vontade, né? Acho que é isso o título que está em português. É isso, reverendo, tá? Escravo da vontade. Então o resultado é a polêmica, né, entre ambos. Arminio, naturalmente, ele foi influenciado pelo pensamento de Erasmo, tá? Ele e todos os seus herdeiros espirituais. Uma outra influência importante sobre Arminio, né, é de Luís de Molina. Eu devo dizer aqui que a influência de Molina, ou do molinismo em Arminio, é algo que vem sendo investigado, tá, pela historiografia protestante mais recente, tá certo? Ainda não é de todo concluso, né, assegurar esse intercâmbio do pensamento de Molina em Arminio. Luís de Molina é um jesuíta, tá, espanhol do século XVI, e Molina se preocupou em conciliar o livre-arbítrio com a soberania de Deus. Tá? Então ele entende que o homem é livre, mas Deus também é, porque Deus é soberano. E como conciliar isso aí? Então Molina desenvolveu um pensamento que é conhecido como ciência média. Tá? E o que seria a ciência média? A ciência média é a seguinte, em poucas palavras: tá? O homem é livre, Deus é soberano. E o que é que acontece? Deus age nos bastidores, tá? Mas Deus age de tal maneira nos bastidores, sem interferir na liberdade do homem, tá certo? Mas o homem termina, tá certo, nas suas decisões, satisfazendo esta ação de Deus nos bastidores, tá certo? Então, essa ideia de Molina é conhecida como ciência média. E parece-nos que Arminio conhecia os escritos de Luís de Molina. Ele também foi influenciado por este holandês, né, Conrad. Este cidadão, ele não é teólogo, ele não é um pastor, tá? Ele é um humanista, discípulo direto de Erasmo de Roterdã, e os escritos dele incomodaram lá nos Países Baixos muita gente. O que acontece? A igreja de Arminio, não é? O conselho da igreja de Arminio e o presbitério lá de Amsterdã confiou a Arminio, que era um homem de grande erudição teológica, a responsabilidade de estudar e refutar os escritos de Conrad. O que aconteceu? Arminio começou a ler os seus escritos e disse: não tem que refutar nada. Ele está absolutamente certo, tá? E se inclinou diretamente para as suas convicções. Também Arminio foi influenciado por Snecanos. Snecanos vive lá na Frísia. A Frísia hoje integra os Países Baixos. Naquele contexto fica ali, né, numa espécie de meio termo entre a Alemanha e os Países Baixos. Snecanos era um pastor zwingliano, e o pensamento de Snecanos, né, Arminio se afeiçoa, não é, o seu pensamento, e vai escrever, tá, e dedicar a Snecanos esse texto denominado Uma Análise de Romanos 9. Tá? Esse texto, Uma Análise de Romanos 9, escrito por Arminio, ele dedicou, tá, a Snecanos, de quem ele recebeu grande influência. Esse texto está aí em português, publicado pela editora Fronteiras, tá? De tal maneira que é possível, né, naturalmente, ler o que Arminio escreveu ali. Essas são as influências que Arminio recebeu. Qual o resumo de todas elas? Muito simples, tá? Todos os seus antecessores, remotos ou imediatos, desenvolvem o que nós chamamos de uma teologia do mérito, tá? Finalmente vem Arminio. Arminio vai se abeberar em todas essas fontes
que nós mencionamos aqui, tá certo? Então eu tenho aqui algumas notas informativas a respeito da biografia de Armínio. Diremos apenas o essencial. Armínio nasceu em 1560. Esta data ela é questionada, tá certo assim? Alguns historiadores dizem 1560, outros vão dizer 1559, tá? Como ninguém encontrou ainda a certidão de nascimento de Armínio, tá? A gente fica aqui na dúvida, tá certo? E ele morreu em 1609, ou seja, né, com 50 anos, tá? Tá completando aí em torno de 50 anos. Graças a Deus que ele morreu cedo, tá certo? Porque não, mas é verdade, porque se ele ter vivido mais tempo, o estrago teria sido muito maior, tá certo? Então, Armínio, tá? Período de vida este que nós mencionamos. Ele vive aí nos Países Baixos no contexto da Guerra dos 80 anos. A sua família foi morta em decorrência da Guerra dos 80 anos. Ele vai estudar, né, nos grandes centros teológicos da época. Estudou na recém-organizada Universidade de Leiden. Depois estudou em Genebra. Foi aluno de ninguém menos do que Teodoro de Beza. Estudou também em Basileia, né? Voltou de lá com diplomas, né, de teologia em diferentes níveis, assinados pelos diretores destas casas renomadas de educação teológica. Trouxe na bagagem, né, uma carta de recomendação de Teodoro de Beza. Imaginemos o que isso significa, meus irmãos, tá? Então ele trouxe na bagagem carta de recomendação de Teodoro de Beza e trouxe também na sua bagagem uma carta de recomendação do magnífico reitor da Universidade de Basileia, tá? Então, naturalmente, que o presbitério, ao examiná-lo, tá, já se deparou com essas informações de peso. E ele será ordenado ministro da Igreja Reformada. Para isso, ele subscreveu os símbolos de fé da Igreja Reformada, o Catecismo de Heidelberg. Ele subscreveu a Confissão Belga, tornou-se pastor da Igreja de Amsterdã. Em 1603, ele aceitou o convite para ser professor e reitor da Universidade de Leiden, onde ele havia estudado naturalmente anos atrás. Então, com isso a gente tem em mente, né, os dados principais da vida de Jacó Armínio. São essas as principais informações. Armínio, pensando ainda em Armínio foi um pastor, claro. Como pastor, foi um homem do púlpito. Olha lá. E o testemunho daqueles que costumavam ouvir Armínio, não só da membresia da igreja em Amsterdã, mas também de estudantes de teologia, de pastores, são informações as mais elogiosas a respeito da erudição, tá, de Armínio. Não é? Um homem que, quando falava, todo mundo ficava boquiaberto, dados os recursos, né, de oratória que ele utilizava. Então, além de pastor, tá certo? Com todas essas grandes habilidades, ou ainda como pastor, Armínio, né, se dedicou à tarefa de expor as Escrituras. E ele vai expor nada menos do púlpito da igreja de Amsterdã a Epístola aos Romanos. A Epístola aos Romanos é reconhecida como a catedral da fé cristã, não é? A Epístola aos Romanos foi de uma importância enorme para Agostinho. Então, os irmãos, os nossos seminaristas devem lembrar que Agostinho se converteu ouvindo uma porção da Epístola aos Romanos. João Crisóstomo, o Boca de Ouro, ele, o grande orador grego da antiguidade, cristão, pastor, não é?
ele lia a Epístola aos Romanos uma vez por semana, religiosamente. Lutero escreveu um comentário da Epístola aos Romanos, Calvino escreveu um comentário da Epístola aos Romanos, Calvino escreveu um comentário da Epístola aos Romanos. Arminio não poderia fugir dessa regra, ele pregou, né, toda a Epístola aos Romanos. E quando ele começou a pregar na Epístola aos Romanos, começaram os conflitos na igreja de Amsterdã, porque foi aí que ele começou, né, a tornar conhecidas as suas convicções. Tá? Quando ele chegou em Romanos 7, os irmãos devem lembrar de Romanos 7, é um texto emblemático. Em Romanos 7, o leitor deve ter uma pergunta a fazer: quem é o homem de Romanos 7? Essa é a grande pergunta que o leitor precisa fazer quando lê Romanos 7. Não há dúvida nenhuma que em Romanos 7, de 1 a 14, Paulo está falando ali do seu estado, né, da sua experiência pré-conversão. E a partir do versículo 14, ele fala dos seus conflitos como um homem regenerado. O bem que quero, esse eu não faço, mas o mal que detesto, este faço. E aí ele fala dessa luta interna. Quem é que vive essa luta? Quem vive essa luta é o servo de Deus, em busca da santificação. Esta luta Agostinho denominou de ambivalência. Foi o termo que Agostinho utilizou. O que é que Arminio vai fazer? Arminio vai dizer que o Romanos 7 retrata uma expressão do homem não convertido. Olha lá. Tá certo? Paulo está falando ali, todo o capítulo da sua experiência anterior à conversão. E aí começaram os conflitos, tá certo? Romanos 8 a 11, Arminio vai defender o livre-arbítrio, tá certo? Lembra de Romanos 9, aquela perícope que nós mencionamos no princípio, não é? Paulo falando Deus se agradando de Jacó e se desagradando de Esaú. Então Arminio vai, ao longo desses capítulos, expor a respeito do livre-arbítrio. Quando ele chega no capítulo 13, ele vai defender, não é, um controle ainda mais severo do Estado na vida da igreja. Ou seja, a exposição de Romanos foi, não é, o estopim da crise, do conflito arminiano. Arminio foi um polemista, tá? E ele, né, se manteve em um conflito aberto, não é? Principalmente através dos seus escritos, com muita gente, tá? Muitas de suas obras são de natureza polemista. Ele foi um mestre, claro, ele foi reitor e professor da Universidade de Leiden de 1603 até a sua morte em 1609. E agora o mais grave, tá? Arminio foi o que estamos denominando aqui de um teólogo de confessionalidade duvidosa. Porque isso, ele é pastor de uma igreja confessional, a igreja reformada dos Países Baixos. Ele subscreveu, tá, a confissão belga e o catecismo de Heidelberg para ser ordenado, tá certo? E ele faz críticas abertas a esses símbolos de fé, principalmente diante de seus alunos, tá? Na Universidade de Leiden, tá certo? E ele se utilizava de uma prática nem um pouco ética, tá certo? Ele usava uma linguagem, né? Uma linguagem ambígua na sala de aula, mas ele dava aulas de reforço para alunos selecionados, tá? Que se tornarão os seus, né, discípulos, os seus continuadores. É aí onde ele reforça, né, as suas conclusões teológicas. E a confessionalidade duvidosa de Arminio é muito clara também nos seus escritos, em vários dos seus escritos. Selecionamos aqui duas porções, não são apenas estas, tá certo? Nós selecionamos a pergunta e resposta de número 61 do Catecismo de Heidelberg. Quem quiser pode fazer uma consulta. E o artigo 16, tá? É isso mesmo, tá? O artigo 16
da confissão belga, tá certo? Mas os conflitos de Armínio não limitam-se apenas a essas porções mencionadas do Catecismo de Heidelberg e da confissão belga, tá certo? Ou seja, ele era um pastor e mestre de confessionalidade, no mínimo, duvidosa, tá certo? Qual o argumento de Armínio? O argumento de Armínio estão aí, tá certo? Ele dirá: esses escritos são produções humanas que podem conter certo nível de erro, tá? Dizer isso, tá? Em referência a símbolos de fé dentro de uma igreja confessional é de uma gravidade extraordinária. A mesma coisa que o seminarista, de um pastor presbiteriano, tá? Admitir falhas, erros, tá? Senões na confissão de Westminster e em seus catecismos. Os sucessores de Armínio, tá? Ele morreu em 1609. Os sucessores de Armínio vão prosseguir nas suas pisadas. Os sucessores de Armínio são denominados de remonstrantes ou arminianos, tá certo? Selecionamos os nomes mais proeminentes dentre os seguidores, os discípulos de Armínio. Um nome muito importante de seus discípulos é Hugo Grotius. Interessante, Hugo Grotius, ele é muito conhecido, tá? Principalmente quem estuda direito, né? História do direito, o nome de Hugo Grotius aparece. Quando se estuda direito internacional, quando se estuda justnaturalismo, então ele foi uma grande expressão intelectual, né? Da época em que ele viveu, lembrado até hoje, né? No universo acadêmico. Ele desenvolveu uma teoria da expiação, tá certo? Que nem entre os arminianos é de todo acolhida. A chamada teoria governamental da expiação, onde ele naturalmente rechaça, né, o que nós chamamos de teoria penal vigária da expiação. Um outro nome importante é Odebar Nevelt. Odebar Nevelt é um arminiano, é um político, é a segunda pessoa mais importante no cenário político dos Países Baixos daquela época. Quem é o mais importante? O príncipe Maurício de Nassau. O príncipe Maurício de Nassau é calvinista e Odebar Nevelt, o segundo nome mais importante, é arminiano. Então dá para se perceber, e no campo da política eles eram irreconciliáveis. Dá para perceber que o conflito político entre eles vai reverberar no universo teológico e eclesiástico, tá certo? Um outro nome importante está aí citado, esse nome é muito difícil, eu vou dizer o que eu aprendi do reverendo Franz Leonardo Skalvik, tá certo? Espero ter aprendido, tá certo? Antigohart. Então, Antigohart, esse personagem aí, de nome muito difícil de escrever, tá? É o amigo mais próximo de Armínio, tá? Foi, sem dúvida nenhuma, não é, o que mais assimilou o pensamento de Armínio. Ele congregou os discípulos de Armínio na cidade de Buda, que fica próximo de Amsterdã, para a confecção das remonstrâncias, tá? Inegavelmente um dos seus grandes adeptos de Armínio, tá? Vócius também é um personagem importantíssimo. Quando Armínio morreu, ele foi designado para substituir Armínio na Universidade de Leiden. Gerou um conflito internacional, tá certo? A indicação de Vócius para ser professor de teologia na Universidade de Leiden, porque Tiago I, que é rei da Inglaterra, né? O nome da King James Version, né? Aparentado, dados os casamentos com Frederico V do Palatinado, tá? Então duas forças políticas muito fortes, né? Tiago I
Tiago VI, como às vezes também é denominado, ou Tiago I, Tiago VI para os escoceses, Tiago I para os ingleses, e Frederico V do Palatinado colocaram o pé no canto da parede e gritaram contra a indicação de Vossius para ser professor da Universidade de Leiden. E Simão Episcópios, inegavelmente, foi, não é, a grande voz arminiana no sínodo de Dort, tá certo? É o seu maior representante. O que é que dizem as remonstrâncias? Esse documento, as remonstrâncias, é o credo arminiano, tá certo? Tá? A confissão de fé dos arminianos. Esse documento de 5, né, que tem 5 tópicos, diz o seguinte: Deus elegeu quem? O que é que está escrito aí? Deus elegeu os que creriam. Tá certo? Tá? Eleição, portanto, é resultado de quê? Da pré-ciência. Deus elegeu os que creriam. O sacrifício de Cristo é para todos. Isso agride o calvinista. Correto? Concordam comigo? Né? Em resposta à pergunta por que Cristo morreu, o que é que o calvinista vai responder? Que a morte de Cristo ocorre, não é, em benefício, não é, daqueles pelos quais ele morreu, os eleitos. Tá? Nesse documento, as remonstranças vai se falar de fé como um dom da graça de Deus, tá certo? Até aqui nada demais, tá certo? Quanto a esse tópico, mas vai afirmar que a graça pode ser rejeitada. A graça de Deus pode ser rejeitada e que crentes podem causar a própria perdição. Ou seja, né, não se afirma a perseverança dos santos. Tá certo? Então, o sacrifício de Cristo é para todos, mas somente o crente o recebe. Tá certo? Ora, como se explica isso? Se explica pelo conceito arminiano de graça preveniente, tá certo? O que seria graça preveniente? Se a morte de Cristo foi para todos os homens indistintamente. Em decorrência disso, o Evangelho deve ser pregado para todos. A pregação do Evangelho é precedida ou acompanhada por uma graça especial, que habilita todos os homens a responder positivo ou negativamente em prol da pregação do Evangelho. Cada um pode fazer isso, tá certo? Lembrando, Armínio não nega, tá, a total depravação do homem, tá certo? Tá? Alguma coisa ele teria que ter assimilado, não é? Da fé reformada, tá certo? Ele crê na total depravação do homem. E como se explica isso? Tá? Como entender esses argumentos de Armínio? O homem está totalmente louco, inegável. Mas a graça preveniente, olha lá, dá para entender isso? A graça preveniente habilita todos os homens indistintamente a responder positiva ou negativamente ao convite do Evangelho. Então esse é o pensamento, né, de forma abreviada, né, de Armínio, tá certo? O sumário aí das remonstrâncias.